Olá, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev. Você está no curso onde você aprenderá sobre Dart e Flutter, né? Hoje a gente está na aula 6 de Flutter e vamos continuar falando sobre os widgets básicos, que são aqueles widgets fundamentais para que você possa começar a construir interfaces para aplicativos mobile de diversas variedades, né? O intuito com essas aulas de widgets básicos é dar para vocês uma base sólida para vocês construir praticamente qualquer layout que seja requerido pelo time de UX e UI, né, que são os times que trabalham hoje. As grandes empresas têm muito essa divisão. A pessoa do front-end, a pessoa que constrói as telas, tanto para celular quanto para web, não é a mesma pessoa que é responsável por idealizar essas telas. Isso aí já foi, aconteceu muito tempo, foi assim, e aí a gente não tinha telas webs tão lindas, né, e tão elegantes. Mas depois, durante um certo percurso, aí viu-se a necessidade desse tipo de profissional que tivesse somente essa preocupação. Então, se na empresa que você trabalha tem um time de UI e UX, eles projetarão a UI, a UX necessária ali para o negócio. E aí esse curso, a partir desse momento, assim, com esses widgets básicos, a gente vai criar essa base sólida e a partir dessa base a gente vai conseguir construir o layout que a gente desejar, o layout que o cliente desejar, fazendo o uso misturado ou fazendo um mix desses widgets disponível no Flutter. Beleza? A gente vai dar continuidade aqui mostrando quais são os widgets disponíveis. Óbvio que no começo aqui eu não vou falar todos no geral, né? Tem muito conteúdo bom na internet, principalmente no próprio site da documentação do Flutter. E isso é muito empolgante, embora ainda muita coisa esteja em inglês. Tem um projeto aí bem legal do Flutter Brasil que tem essa ideia de traduzir a documentação do Flutter e tal para facilitar. Mas enquanto muita coisa ainda não está traduzida, eu vou mostrar os widgets principais que eu principalmente utilizo e os fundamentais, né? E que vocês também vai poder utilizar para construir. Inclusive, né, conforme eu mostrar todos esses widgets que estão propostos aqui e alguns que ainda também não estão aqui nessa lista, a gente vai começar a construir literalmente muitas e muitas telas, somente telas mesmo, sem ter interação com o banco de dados ou salvar informação. A gente vai ficar na parte só de desenhar a tela com os widgets, né? Também não me apresentei, eu sou o Ulisses Ren. Hoje na aula a gente está com o Natan e com o Gustavo, beleza? E aí o Natan vai compartilhar a tela dele, a gente vai seguir um pouco ali e a gente vai continuar falando sobre alguns pontos, tá? A gente, nesses pontos aqui que está aqui, o container a gente já falou um pouco, o center a gente sabe o que faz, mas a gente ainda vai tocar nesse ponto ainda, embora ele tenha a ideia dele seja somente centralizar mesmo. O teste, que a gente colocou um texto, a gente até estilizou também. O Material App, eu não mudei aqui, mas a gente já apresentou, ele faz ajuda a gente a construir a aplicação com o Material App. O Scaffold eu já mostrei também, que aí ele monta essa ideia de andame, de estrutura esquelética, se a gente poderia pensar assim, na questão de ajudar a gente a estruturar a nossa aplicação, ou a nossa página, ou o nosso layout para o Flutter. Aí tem o app bar, que é aquela barra que fica ali em cima, o coluna que eu já mostrei, o sized box que eu não tinha colocado aqui nas aulas anteriores, mas eu coloquei agora porque a gente utilizou e a gente utiliza ele bastante para dar espaçamento entre um widget e outro. Tem a row que eu vou falar também, que aí a gente coloca os elementos em linha, embora eu já tenha utilizado, mas eu vou falar um pouco melhor sobre ele. Tem o stack, que a gente coloca um item sobre o outro, e aí na ideia da tela é como se tivesse um na frente do outro, sobrepondo. Né? Tem o padding que a gente usa para dar espaçamento interno em um widget. Às vezes é favorável a gente usar o sized box, às vezes é favorável a gente usar o widget. Né? A gente consegue ter essa preferência de acordo com a nossa necessidade. Quando a gente criar muitas telas, a gente vai ver que em um momento um é melhor, em um outro momento o outro é melhor, mas tem ocasiões que a gente pode utilizar um ou outro. Né? E aí vai mais do bom senso e do que fica melhor para o contexto. A gente falou sobre o icons e vamos falar ainda mais um pouco, apesar que não tem muita novidade para falar sobre ícones, né? E aí a gente vai precisar falar de buttons e text field, que aí os buttons são os botões e os text fields são
os inputs, os textos de entrada, a caixa de texto onde a pessoa vai colocar a informação. Aqui no Stateful e Stateless eu tinha colocado aqui junto com essa lista, mas aí eu decidi separar um pouco antes de começar a aula, porque o Stateful e o Stateless, eles são realmente coisas que estão separadas. Né? Eles não são widgets, eles são estados do widget, eles são como o widget se comporta, ou melhor, como o Dart ou o Flutter enxerga um widget, se ele tem estado ou se ele não tem estado. E isso aí a gente também vai falar em detalhes. Vamos tentar mitigar, não somente na teoria, a gente vai falar bastante, óbvio, principalmente que eu gosto de passar o que eu sei e também gosto de encontrar lacunas, gaps no meu entendimento sobre alguma coisa para poder suprir a minha capacidade de aprendizado, o que eu conheço, o meu know-how, e também passar isso para frente para vocês e da melhor maneira possível, de uma maneira que talvez seja mais fácil de entender, mas nada como pôr muito mão na prática, é o que a gente tem fazendo, as aulas, o conteúdo que a gente passa na nossa aula é curto, mas ela é longa porque a gente erra, a gente volta, e é isso, beleza? E a gente vai seguir esse fluxo aí, principalmente conhecendo os widgets básicos e construindo telas em aproximadamente, falei com o pessoal, entre 10, 15, se duvidar até 20 aulas, só construindo layout, sem entrar em processo de banco de dados, consumir API, nada desse tipo. A gente vai construir muita tela assim, conforme a gente conseguir encontrar layouts que estão disponíveis ou no Figma, ou no Dribbble, ou qualquer outra comunidade de layout, a gente vai pegar e vai sair construindo, ver as dificuldades, enfim, aí a gente vamos evoluir bastante a nossa capacidade de construir telas com o Flutter, beleza, gente? Bom, dando continuidade, aqui a gente mostrou o container, a gente mostrou, conseguiu montar algo um pouco parecido com isso, não lembro se a gente colocou borda, acho que a gente colocou borda assim também, e aí a gente colocou só um texto aqui, colocou um outro aqui, a gente meio que simulou. Tem só algo que a gente ainda não fez, e aí a gente vai conseguir fazer na aula de hoje, tentando explicar um pouco mais sobre as restrições e como o Flutter enxerga essas coisas, beleza? O Center, a gente vai falar de novo, né? Ele é responsável aí por estar centralizando a tela, os elementos na tela, desculpa, os widgets na tela, e aí ele centraliza realmente para o meio total, né? Ou seja, ele não centraliza só na vertical ou só na horizontal, ele centraliza nos dois, e isso é muito importante se a gente precisa centralizar algum widget que vem já, ou um widget que a gente criou, né? E como que a gente faz isso? Eu falo o widget que a gente criou porque eu vou mostrar como que é esse processo, como que a gente cria um próprio widget da gente, né? Como que a gente... como que aquele negócio que ficou grande na aula anterior seja algo que seja de fácil reconhecimento, seja fácil usar ele de forma dinâmica. Por exemplo, quero criar dezenas ou centenas desse widget, trocando um valor, trocando a foto, ou trocando um texto, trocando uma mensagem ali, e aí a gente vai ensinar isso também. No geral, né, nessas primeiras aulas, a gente vai só mostrar, só criar, um negócio meio sujo, eu poderia dizer. Seria aquele processo de construção que a gente chega, faz aquela bagunça e depois a gente vem arrumando, mostrando os caminhos mais fáceis, os caminhos melhores. Nada como você construir, entender o que é ruim, para você, quando vê o que é bom, dar muito mais valor, sabe? Eu acho que isso é bem interessante, eu gosto de aplicar isso nas minhas aulas, até para que seja mais... tenha mais valor para o que a gente está fazendo. A gente falou do text, né? A gente falou até do text style, que é como estilizar um texto. E não é só isso, tá, gente? A gente está passando só o básico, a ideia é passar um overview, um geralzão, e depois a gente começar a construir tela, e aí conforme a construção da tela a gente passar mais propriedade, mais isso, mais aquilo. Nada como a necessidade para nos ensinar, beleza? Falei sobre o material app e tal, algo bem simples assim. É uma boa prática, tá na própria documentação do Flutter, diz que é uma boa prática a gente utilizar o material app, então vamos seguir essa boa prática. Quem quiser fazer do seu jeito, pode fazer. Não vai ser nesse curso que você vai aprender diferente. Beleza? O scaffold, que aí a gente usa o scaffold como um filho da home do material app, né? Do widget do material app que vem no Flutter. E o scaffold também fornece para a gente propriedades ali como o app bar, o drawer, que a gente ainda não chegou a ver, o float action button, que a gente também ainda não viu, o bottom tab navbar, enfim, isso são coisas que a gente vai começar, são coisas que a gente vai evoluir dentro de um scaffold conforme a gente for evoluindo nas construções de tela, beleza? O app bar a gente vai ver se a gente consegue dar uma olhada para ele hoje.
ou provavelmente a gente vamos estar olhando para row. Aqui é o column, que a gente, né, começou a mostrar bastante na aula passada. Tem alguns comportamentos que a gente ainda algumas propriedades que a gente não explorou do column, que ele ter esse espaçamento, ou ele ter esse alinhamento tudo para baixo, ou ter esse alinhamento muito para cima. E tem algumas coisas que pega, porque a gente começa a criar algumas premissas com o Flutter, e aí a gente tem que ficar muito esperto com questão de restrição, com questão de como o Flutter desenha uma altura, uma largura de um widget, qual o espaço que ele realmente constrói, qual o espaço que está no poder dele, né? E aí a gente tem que ser um pouco cauteloso para ensinar isso, para também não passar informação demais e ficar algo muito confuso, porque quando é muita informação é muito fácil ficar muito confuso. Beleza? Aqui a gente vai falar da row, eu acho que a gente vai falar mais da row hoje do que de alguns outros aspectos. E aí a gente vai ver como que a gente já viu e a gente vai continuar criando itens em linhas, tá? E tentar chegar em algumas coisas nesse sentido, assim. A gente vai ver o divider, que eu nem coloquei, mas ele faz essa divisão aqui. Não sei se todos vão conseguir ver, mas aqui tem uma linha bem fininha. Mas se vocês não conseguirem ver assim, é só você abrir alguma aplicação aí que tenha esse estilo do material design e você vai ver essa linha fininha também, beleza? Um outro widget que é bem interessante, que é bem legal, que eu tenho falado bastante, que é o stack, que stack do inglês pilha, né? Algo que fica empilhado em cima do outro, e aí você, tirando esse efeito aqui, você coloca diante da tela, ele vai sempre ficando para cima, que nem está aqui. O azul está embaixo, aí está essa cor aqui, um pouco amarelo claro, enfim, não sei. Um rosa. E aqui também tem o green, o red, o indigo, tá vendo? Então o green está embaixo, o red está em cima dele, o indigo está em cima deles três. E aí quem permite que a gente possa fazer isso é o widget stack, beleza? Bom, para a gente não ficar só nessa parte teórica e para alguns acham que isso é uma coisa não muito, muito agradável, mas eu acho que é bem importante a gente sempre estar passando nesses pontos, tá bom? A gente vai agora falar sobre a construção, né, utilizando esses widgets. E aí eu vou pedir para o Nathan para ele poder estar compartilhando a tela dele com a gente. E aí a gente vai seguir agora por esse caminho. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tô escutando. Sim, sim. 8 horas sem parar falando. Deixa eu só pegar a minha aqui, só um minuto. Peraí. Isso. Bom, o seu tá aqui. Deixa eu minimizar a minha parte aqui. Só um minuto, gente. A gente tá compartilhando aqui a tela do Nathan. Bom, acho que agora tá tudo ok, tá no ar. Bom, vamos lá. Vai ter uns pontos que a gente vai mudar, Nathan, que a gente fizemos na aula anterior, que é algo bem interessante. E aí eu vou explicar para você o porquê que eu vou tomar essa decisão. Por exemplo, lembra que a gente, antes da gente começar com o widget, tá, gente? Sabe ali no Analyze Options? Arquivo ali, ó. Isso. A gente colocou Sort Shield Properties Last, tá vendo? Aham. Por que eu vou pedir para você desativar isso, tá? É muito fácil a gente se perder quando a gente não põe o shield, tipo, a gente perde essa prática de pôr o shield sempre por último. Entende? Tanto é que Certo. eu tô falando isso porque na aula anterior eu me perdi nisso. E aí eu, parando para pensar no que era, foi porque realmente, ó, o shield ele tá em cima. E aí, ó, desce lá embaixo, só pra você entender onde foi que eu me perdi. Desce lá para baixo, antes de mover. Ó, tá vendo as cores? Tá tudo Aham. aí, ó, tá tudo aí embaixo. E aí eu falei, caramba, cadê o shield dele? E aí eu fiquei meio perdido. Porque aí quando você colocar o Ah, isso eu me perdi também. Eu fiquei meio perdido nisso isso, também. entendeu? Aí eu acho que é preferível a gente dar vazão a corrigir isso daí, tá vendo? Ó? Aí agora quando. Aí a gente corrige, vai corrigindo. Ó, tá vendo? Aí a gente, ó, quando eu falar, ó, sobe no azul. Aí sobe, ó, a gente já viu o Ah, child ali, tá vendo? Ó, por último. Aí a gente aham. para de se perder aquele negócio lá, eu fiquei um pouco perdido. E aí eu lembrei que a gente Nossa, tinha. eu me perdi muito na última aula por causa do código. Tava muito extenso, tava muito É. negócio assim confuso. Não, ele fica extenso muito rápido, tá? E aí a ideia é que ele vai ficar mais extenso ainda. Não se assuste. Eu quero que ele fique
enfadonho, sabe? A ponto de falar, cara, mano, o negócio tá difícil de mexer. E aí depois disso a gente vai aprender a tirar extrair, né, o nosso widget daí e deixar ele num lugar separado. E aí a gente vai ter mais facilidade de mexer nele, beleza? Uhum. Aí o que que a gente vai fazer? Tem uma aula muito importante que eu não consigo organizar ela ainda, mas eu vou passar ela mais pra frente porque eu quero passar riquezas de detalhe, eu quero que a gente sofra um pouco com o Flutter também, pra gente conseguir entender o porquê que essas coisas são assim. Mas tem algo no Flutter que eu tenho falado desde que a gente teve esses problemas com o container, que a gente tentou deixar ele num tamanho e ele não respondia o tamanho, por quê? Porque o pai definia as restrições limite, do tamanho mínimo e máximo. E o container ele manda isso para todos os filhos. Né? Isso é uma característica do container. Aí vocês lembram, a gente precisou colocar o column, porque aí o column para essa restrição, né? E aí a gente consegue definir um container do tamanho que a gente quer. Mas se a gente colocar um container, filho de um container, o tamanho que o container pai tem, o filho também vai ter. Tá? Então, não faz muito sentido a gente não vai conseguir utilizar um container tendo um filho de container, a não ser que a gente tenha algum propósito específico para isso. Sei lá, seja talvez usar para algum outro uso específico, que não é esse o nosso caso. Tá? O que é interessante aí, tá? Quando a gente coloca o column ali, que nem a gente fez, a gente tem uma... e é uma coisa bem interessante essa questão de restrições, né? Quando eu tô falando de largura, é largura que um widget pode se comportar, tá bom? Você que tá aqui, o Nathan e Gu. E aí, por exemplo, o scaffold, ele tem um tamanho limite. O que significa? Que o tamanho máximo dele, de altura, você pode, sabe, usar muito, não tem nenhum problema. Porém, a largura dele, você nunca vai conseguir ser maior que a tela. O scaffold não permite. Então, o que significa? O IDF ali não tá 300? Aham. A gente não sabe a largura dessa tela, certo? Não faço ideia. Acho que, sei lá, se a gente tentar clicar aí, a gente vai achar, mas enfim, não precisa disso. O que a gente precisa saber? Vamos tentar deixar essa largura desse container um pouco maior, tá ligado? Até aqui. Vamos ter... E quando a gente chegar até aí, a gente vai deixar maior ainda pra ver o que acontece. Beleza? Então a gente tá com 300, vamos pra 400 logo. 500. Louco, aí já brutalidade total. Aí precisa Extrapolou do limite verde já. ali que... Infelizmente o Hot Reload, gente, não tá funcionando. E aí é assunto para outra aula, arrumar o Hot Reload. Aí a gente usa o Hot Restart. Bom, a gente colocou 500, beleza? Mas aí eu vou falar pra você, Nathan, coloca mais 500, então coloca 1000. Aí a gente vai ver... Você salvou isso. Aí a gente vai perceber uma coisa. Ele colocou 1000. Não muda. Ele não muda. Entendeu? Tipo, não vai mudar. Porque você vê, ele recebe... O scaffold, ele não permite que você tenha uma largura... Maior que a tela. Maior que a tela. Ele não permite. Fala, mano, você não vai poder ter. Não, mas eu quero, não sei o que. Pode querer o que você quiser. O máximo é esse, pronto. E aí... Mas e se tirar o bichinho? Se tirar o IDEF, aí ele vai se tornar... Scaffold. Aí se tirar o scaffold, aí ele vai se tornar o tamanho não maior que a tela. Porque aí o scaffold, ele para a restrição que vem do run app, né? Aham. E aí, porque o run app ele fala que precisa ser do tamanho da tela e não pode ser maior. O run app fala isso também. E o scaffold faz a mesma coisa, entendeu? Entendi. E o scaffold, tipo assim, mas só que o scaffold não fala assim, você tem que ser do meu tamanho, que nem o container faz, entendeu? O container tem muito dessa restrição, você precisa ser do meu tamanho limite, altura e largura você precisa ser do meu tamanho, o máximo e o mínimo. Já o scaffold fala assim, você pode ser o tamanho que você quiser, mas você não pode ser maior que a tela, a sua largura. Então, qual que é uma boa prática, tá? Para esses contextos de restrição? Quando a gente quer que o IDEF seja muito largo, mas a gente não quer ficar colocando um valor qualquer, a gente coloca um double.infinity. Então você vai tirar aquele IDEF 1000 e vai colocar um double.infinity. E aí você vai rodar e vai ver que ele, tipo assim, não vai ter efeito prático de mudança visual, mas o que ele tende? Ele tende a deixar a largura o máximo que ela puder. Esse Double Infinity, é essa a ideia que ele carrega, tá bom? Essa premissa. Entendi. Seja a largura que couber aí. É só até o tamanho da tela, ele vai ser até o tamanho da tela. Tanto é que aí depois surgem uns problemas que a gente vai enfrentar bastante,
que é o overflow de tela, ou seja, quando o tamanho ultrapassa a tela, o tamanho permitido porque o pai permite que o filho tenha esse tamanho, enfim, é contexto para outra aula, não dá para ficar falando muito numa aula, embora seja um assunto que é bem empolgante falar, mas se eu começar a falar aqui é capaz de eu me perder no meu próprio entendimento ainda, beleza? E aí, o que isso é legal? Ó, que ponto legal. Lembra que o container tem uma margem? Aham. Tenta aplicar uma margem aí agora, nesse container. Embaixo do rate aí, ou aí no if, tanto faz. É o Edge Insets, né? Isso é padrão do Flutter. Ponto. Coloca, aí a gente vai para um ponto chamado Symmetric. Porque o Symmetric, ele vai olhar para o horizontal e para o vertical. Todos os lados. O vertical é em cima e o horizontal é dos lados. A gente quer colocar um pad só dos lados, certo? Uhum. Então a gente vai pôr um pad só no horizontal. E aí, por que simétrico? Porque ele vai colocar do direito e do esquerdo automaticamente pra gente. Coloca quantos? 2? Põe um que vai ser visível, 10, 15, 20, alguma coisa Ah, assim. tá. 10. O simétrico faz o quê? O simétrico, ó, você vai olhar. A gente não colocou no horizontal ali? Sim. O horizontal não tem essa ideia de deitado, assim, né? O reto é o vertical e o horizontal. Então, na horizontal, ele vai dar um espaço nas horizontais do widget de 10 pixels. Entendi. Pixels lógico. Tá vendo ali, ó? Aqui. Só nessas lateral que ele aplicou. Se a gente quisesse no vertical, de cima e embaixo do widget, a gente colocaria ali no Symmetric vertical. Entendi. Então, né, por exemplo, a gente poderia colocar o only e colocar o right e left. Mas não precisa, a gente pode pegar o Symmetric e já colocar... É melhor fazer assim, né? Fica menos melhor. Código. Sim, fica muito menos código. E aí, dá pra colocar o vertical aqui? Dá. Também? Aí você coloca 30, que aí você consegue perceber. Coloca aí vertical 30. Você só não vai conseguir perceber embaixo, porque a gente não tem nada embaixo ainda, entendeu? Uhum. Mas coloca 30 aí, por exemplo, e roda pra você ver. Viu que ele separou lá em cima? E embaixo, como não tem nada, não dá pra ver visualmente agora. Mas ele realmente deu esse mesmo pad, essa margem que ele deu em cima, ele deu embaixo. Beleza? Certo. Isso aí aconteceu. E aí, por que eu pedi pra você colocar isso, tá, Natan? Você viu que isso não interferiu no width ali, sem infinity? Ele respeitou. Isso é algo que quando eu vi no Flutter eu falei, caramba, que da hora. Tipo assim, por mais que ele seja infinity, ele respeita essas propriedades. Entendeu? Porque ele é infinity até onde ele cabe. Sacou? É bem essa a ideia. Ele é infinity até onde ele cabe. É pra gente não precisar ficar colocando valor aleatório, sabe? É melhor. É melhor. É uma boa prática. Chega aqui, não sei que tamanho que vai ser, põe 1000 aí, põe 1 milhão. Bota infinity. É infinity. Bate lá e já era. Porque tem como controlar o tamanho já. Como nós é doido, o ser humano é doido, vou colocar 1843. 1002, só pra contrariar você. Os caras no CSS colocando menos 2000. Menos 2000 pixels. Entendeu? Só loucura, só as gravidades zero aí. O negócio é doideira total. Mas aí isso é interessante, esse é um ponto interessante. E aí, algo que a gente vai continuar a partir disso, agora vai ser aí na row, que aí eu quero mostrar algo interessante, que é o seguinte. Na nossa linha, o que a gente tem aí? Vamos ver aí, desce um pouco. A gente tem uma coluna, né? Desexpande a coluna ali, ó. Sobe ali pra coluna. Aí aperta ali na lateral, perto do número da linha ali, ó, pra fechar ela, Aí a gente viu que a gente tem uma coluna, um sized box que dá o espaço, e aí a gente tem outra coluna, certo? Certo. E aí, ó, desce aí agora nessa coluna. Não, acho que dá pra gente mostrar nessa coluna aí, vai ser legal. A gente tem 2 textos, né? Um com padding, tá vendo que a gente deu o padding ali? Eu quero que você tire esse pad, vai ser perfeito, vai dar pra dar um... Tira o widget mesmo, completa, dá um control ponto nele, que aí ele vai permitir a gente remover o widget, lá embaixo. Isso. Aí vamos salvar, vamos ver como vai ficar feio, vai ficar todo mundo colado, mas a gente vai conseguir separar isso aí agora. Eles ficaram separados. Vamos supor que o cara fala, mano, eu quero que eles fiquem separados, eu quero que eles fiquem separados um do outro ali, mas aí você fala, mano, do jeito que o cara me pediu, vamos supor que foi do jeito que o cara pediu, tá? Eu quero que fique simetricamente separado, o cara falou alguma coisa assim. Tem essa propriedade ali, aí eu só confundo agora quando é cross, quando é main, mas a gente vai se acertar nisso. No main axis
Ellen ali, ó, tá vendo? O Start, apaga o Start, aperta o ponto de novo e vamos ver quais são as opções que ele dá pra gente. Start, não, ali mesmo, no final, ponto. Space Between, né? Ou seja, o espaço entre eles. Aperta isso e salva pra gente ver como que esses textos vão se comportar. Lembrando que esse Space Between tá falando para ele fazer um espaço entre os elementos da coluna, os filhos da coluna, que é a última mensagem e a Dilma. Ó, você viu, né? Um espaço entre um e outro. Não ficou legal. Vamos ver outra propriedade. Mas você viu o que ele faz? Ele não respeita o limite de cima e nem o limite de baixo. Ele realmente expande um elemento do outro. Vamos ver o Space Around. Vamos salvar. Opa, já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada, já. Né? De repente poderia ficar legal. Vamos ver como fica o Space Envelope. Né? Depois eu posso trazer num slide mais explicativo o que isso aí eles fazem realmente, tá? Que eu acho que aí a gente consegue visualizar melhor. Ó, melhorou. Ele já consegue... Você vê que ele vai fazendo essas divisões entre um elemento e o outro e a borda simetricamente. Se você reparar muito nisso, eles têm uma simetria... Cada um tem uma simetria diferente. O Space Around, o Space Envelope e o Space Between. Né? Eles têm algum comportamento. E o Center centraliza os dois filhos no mesmo lugar. Coloca ali o Center ali pra gente ver. E aí seria bem legal. Beleza? Acho que o anterior acho que ficou melhor, né? Ou o antecessor, não sei. Não sei, acho que esse aí ficou melhor, hein? Esse aí ficou bom? Que tem que mudar só, né? Colocar o nome da pessoa aqui em cima e a mensagem embaixo. Mensagem original, essa fake news aí tá osso. Vou mudar, o nome vai ser de uma... Dilmer. Mensagem 1, 2, 3, pronto. Vamos ver como é que ficou. Vai estocar vento não, né? Aí, ó. Mensagem 1, 2, 3. Bom, ficou legal. Agora eu quero que a gente experimente essas questões do main axis na linha. Na linha que está separando esses elementos aí, beleza? Vamos ver como isso vai ficar na row. Aí a gente sobe a row acima. Isso, aí na row aí a gente vai experimentar o main axis também. Eu não sei se ele funciona no cross. Acredito que ele funciona no main. Seu around, between. Vamos ver. Põe cada um aí, vamos ver como que se é verdade aí ou se é fake news. Eita. Opa, mandou lá pro canto. Lembra longe. essa ideia que ele vai, ó, vai pra lá. Vai de perto de mim. O Space Around, ele fala, mano, vamos ficar... Faça um pouco da borda também e tal, não vamos ficar muito apegado não. Vamos ver. Opa, não, muito longe. Muito longe, eu acho que é o Space Envelope. Eu acho que o Space Envelope, ele acaba dando... Menos espaço. Né? Ele acaba deixando um pouco mais suavizado. A Envelope tem essa ideia de um espaço tranquilo, mais suave. Enfim, não ficou agradável. Qual que era a ideia? Qual que era a ideia? Por que eu pedi pra vocês experimentar? É vocês ver um elemento se afastando do outro a partir dessas propriedades. Óbvio, pra isso daí, mano, o negócio tá horrível. Sabe? Não faz sentido. Mas se a gente chegar em algum momento, a gente vai chegar de construir uma tela que os elementos precisam ficar assim, por exemplo, o botão do Instagram são 3 botões? Curtir, comentar e compartilhar? Não sei. O Facebook acho que é assim. São 3. São 3 botões. Eles são separados Envelope. Entende? Eles têm um Space Envelope ali. Entre eles. A tradução aqui fala que é espaço uniforme. Então, uniforme. Entende? Tipo, o que seria isso? Os espaços que tem na lateral, que separa a quantidade de espaço que tem na lateral, é o que separa um do outro também. Entende? Tanto se você somasse esses 2 espaços que tem na lateral aqui, ó, até a borda e o outro espaço tem até a borda, e somar, dá esses 2 espaços do meio. Entende? Não entendi, travou tudo. Não? Por exemplo, ó, não tem esse espaço da lateral, os 2 espaços que ficou azul? Da bolinha até a outra lateral e da mensagem de texto até a outra? Se você somar esses 2 espaços, dá esse espaço do meio. Que tá todo vazio aqui. Esse aqui? Entendeu? Entendi. Ele é a soma dos espaços da lateral. E aí ele vai dando essas ideias. Cada um tem suas características. Depois eu vou passar, eu acho que vale uma aula para falar sobre main axis e cross axis. A gente está dando só um overview, mas mesmo assim a gente está tentando dar uma estressada para a mente não ficar tão vaga também de informação. Beleza?
Eu acho que sobre esses pontos aí a gente já pode até dar um finish, né? Eu acho que são pontos que estão legal. Acho que pode deixar até 100, né? Eu acho que tava 100 isso daí. E Vamos ver só aí, pra ver como é que fica com o center. vamos ver como eles vão ficar centralizados. Ficou todo mundo Centralizado. ali no meio. E aí, Tudo geralmente, ele limpo. estava no start, que é o padrão que Aham, eles vêm, beleza? beleza. O padrão que ele vem é do start. Descendo. O que eu queria que você fizesse agora é o seguinte. Ali naquela primeira coluna que a gente minimizou ela, vamos colocar um ícone no lugar daquele círculo. Aí onde está esse container, o filho dele, em vez de ser o padding e ser um outro container, a gente vai colocar um ícone como filho. Então a gente pode excluir esse container aí, ó. Esse child Ué. Ele não tem porque ele é o último filho da parada. Ah, então escolhi o charge inteiro. Mas aí você não precisa escolher a propriedade, exclui só a classe do Só o container, container. até ali, ó, embaixo, mais um, aí. Aí vamos colocar um icon, isso, Icon. isso, aí abre parênteses, icons, aí, ó, isso, esse, Esse. aí coloca ponto person, não sei se person vai ter, acho que tem, Ah, tem. tem. Vamos salvar, Sharp. põe aí, vamos salvar, vamos ver. Entendi. Ó, Aí, ó. aí a gente já tem um. Ficou pequeno, a gente poderia deixar maior, certo? Aham. Ou a gente poderia tirar aqui esse vermelho aí que tá meio estranho e deixar branco, não sei, alguma outra cor que fosse mais favorável. Começar a dar um ar mais de profissionalismo e tirar esse ar mais de, sei lá, joguinho pra criança. E aí o person, ali no icon, ele tem uma propriedade. Aí você coloca a vírgula depois dentro do parênteses, isso. O primeiro parâmetro é posicional. Alguns widgets, por exemplo, o teste é assim, lembra? A gente não precisou colocar nada, só colocou a string, não foi? E o icon também, que aí o primeiro parâmetro é posicional e os outros são nomeados, beleza? Então tem um parâmetro nomeado no icon chamado size, isso. E aí ele recebe um double e aí, sei lá, coloca 20, não sei se... Aí não precisa colocar double, só coloca Ah, tá. Só o isso. negócio, certo. Beleza? Aí a gente salva, vamos ver como que fica. Não sei se é o suficiente, aí a gente pode olhar. Bom, ficou menor. É. Então vamos põe 30. Acho que o padrão dele é 22, não sei. Aí eu tô falando da imaginação. Ó, Tá bom. já ficou Ficou legal. melhorzinho. Ficou legalzinho, né? Bom, a gente já viu o icon. Esses aí são ícones que são do Material Design, que o Google já fornece. Quando a gente começar a usar bibliotecas, pacotes, packages, né, de terceiros, a gente vai ver que tem muitos packages de muitos ícones, então tem uma variedade imensa de ícones. Tem possibilidade de a gente importar ícone de fontes, enfim. É muito ilimitado. Não é infinito, né? Não é infinito, mas é ilimitado porque assim tem várias opções, então é algo que supre, né? Eu acho que também é muita ignorância a gente ficar, eu vou testar todos os ícones, tal, apesar que eu falo isso, mas tenho um pouco esse mal de ficar escolhendo um monte de ícone ali. Eu acho que isso é um problema, vocês não caiam nisso. Sem hipocrisia, mas já sendo um pouco hipócrita. Mano. Enfim, se vocês tiverem esses problemas também, a gente pode tentar fazer uma terapia junto. Pra sair desse Reunião, problema. reunião. Fazer uma reunião aí pra ficar um apontando pro outro. Tá errado. Você é louco, você é Né? louco. Você é louco, não, você também, enfim. Porque, mano, a gente fica nesse negócio de escolher ícone, mano, pensa num negócio que atrasa a vida da gente, mas acontece. A gente quer ser perfeccionista demais. Não sei se é problema ou se é bom. Mas enfim, o que eu queria mostrar de ícones? Depois a gente pode fornecer um link também, eu tô dando só um overview muito rápido, tá, gente? Mas os ícones ali, tem uma grande variedade de ícones. O que você tem dúvida, né? Que vocês também tiverem dúvidas, e o pessoal também do YouTube, não hesite em pesquisar na internet. Eu acho que é uma grande ferramenta. A internet é uma grande ferramenta pra gente, né? Hoje em dia a gente tem outras ferramentas, que é o ChatGPT. Tá com dúvida? Pergunta no ChatGPT.
não tem problema, entendeu? O que tem problema é falar que não dá. Falar que não dá é uma palavra muito fácil. Não dá, não sei, é muito fácil falar. Vai pro problema, entendeu? Se joga lá, vou tentar. Ah, deu errado, aí saiu feio. Caramba, isso aqui tá falando de, sei lá, de lista de compra e tem uma imagem de uma pessoa. Ah, mano, foi o que eu achei. Foi o que eu consegui. Entendeu? E vida que segue. Antes de acabar a aula, eu quero que a gente faça só mais uma coisa, para que a aula que vem a gente consiga ter um pouco melhor. Eu quero que a gente duplique agora esse widget aí, beleza, Natan? Todo? Completo. Inteiro? Vamos lá do azul, lá da onde o azul começa. Vamos pegar ele. Ele começa aí, certo? Não, ele começa Certo. ali, ó, no container. No Ali no container, faz melhor pra ficar melhor. Minimiza ele ali na lateral. Eu acho que fica. Não sei se dá pra copiar assim. Ixi, não dá. Acho que não vai dar pra copiar. Foi Será? mal. Não sei. Não, por causa que a gente não consegue ver o final dele, sabe? Então vai na cinnamon mesmo. Pode ir, até lá no column, lá, até aí, ó. Cadê? Container aí, ó. Quer dizer, ó, até o container. Esse aqui. Não, é container, né? Isso. Ali, ó. Ixi, vai voltar tudo. Jogar pra Até aí, ó. voltar. Sabe o que você faz? Sabe que uma técnica que eu faço? Eu deixo ele clicado ali e depois eu vou com Shift e clico lá embaixo. Ou o contrário. Verdade, né? Tem esse. Que aí nunca escapa. Beleza? Dá um Ctrl C aí, quebra a linha aí e Ctrl V. Vai ser dentro do column mesmo? Dentro do column, porque ele vai ser mais um filho do column, beleza? Certo. Aí salva. Vamos rodar aí, vamos ver o que ele vai ficar aí. Ver se a gente conseguiu criar 2. Aí, ó. E aí embaixo coloca Bolsonaro. Pronto. Tu pensou que eu ia falar logo isso, mano. Ô, louco, aí, ó, tá vendo? Desculpa aí, Gu, tomei sua palavra aí. 3, 2, 1. É 3, 2, 1, tá ok? Falei, Gu, falei, é 3, 2, 1, tá ok? 3, 2, 1, tá ok? Aí é o seguinte, ó, se a gente quisesse, a gente poderia colocar um sized box, entende? A gente poderia enfim, o que fosse a ocasião. Tem um widget, não sei se vai dar pra ver aí, que é um chamado divider, mas aí a gente tem só 4 minutos, aí a gente pode deixar isso pra outra aula. E aí eu vou deixar isso aí aberto pra vocês, se vocês acham que tem alguma dúvida, ou se tá compreensível, tá dando pra entender, que você quer explorar alguma coisa que ficou estranho, tô viajando, pode falar agora. Esse side de blocos aqui tá aplicando dentro, né? O que você faz? Desexpande essa coluna e a de cima, que aí você vai ver onde que ele tá fazendo essa... apesar que ele tá ali na mensagem e na foto, e no ícone, esse sized box aí. Ele tá aqui na mensagem no ícone, tanto né? É que ele tá na largura, tá vendo ali, ó, o width? Ele tá indo na largura. width 15, pode crer. Um aspecto que eu quero mostrar pra vocês. Aqui. Vai até lá embaixo e vê o tamanho da linha, pra ver até que tamanho que ficou. Mano, rapidão isso aí cresce, velho. Olha o tamanho. 138 linhas já. Daqui a pouco 300. Não, rápido. Isso aí, ó, cresce muito rápido. É uma coisa que sempre me assustou no Flutter. Não, um quadradinho só. Um aspecto muito importante desse layout que a gente já fez. Os layouts nascem assim, de formas pequenas. Eles não nascem pronto, né? Um adulto não nasce já formado, só Adão, mas não nasce. É criança, é bebê, enfim. É na menor unidade, beleza? A gente usou a menor unidade de texto. Olha o que a gente usou. Usou row, usou coluna dentro de row, usou o width, o size box para dar o espaço. A gente testou alguns outros espaços ali, entende? Tudo para quê? Para suprir a necessidade de design, entende? O Flutter, ele supre muito isso. Para mim, dos frameworks nativos, que compila para o nativo, é o que faz isso de uma forma mais bonita. Óbvio, eu ainda falei, né? Vamos tirando essas cores de joguinho de criança para dar um ar mais profissional. Amanhã a gente vai dar um ar mais profissional ainda e a gente vamos começar a estruturar algumas coisas interessantes. Vamos ver o que o Nathan vai fazer aí. Vai dar o espaçamento, Nathan? Direto, né? Widget. O size box, ele faz o espaçamento tanto na largura quanto na altura. Aí seria o height. Height. Assim não. Com height 20. Abre parênteses, height. Isso. Height 20. Aí põe uma vírgula depois para não dar problema. Salva. E vamos ver como que fica. Só avisando já o pessoal do YouTube, esse link, embora ele esteja no YouTube, algumas coisas ainda não vão estar, né? Esse código mesmo você sobe amanhã, tá, Nathan, na próxima aula.
Acho que é melhor Demorou. até para a gente não ficar fazendo algo muito na loucura. Vocês viram que ele acabou de aplicar o rate, sem eu mesmo pedir ou o Gu sugerir, e essa é a ideia, que a aula seja dinâmica, que os alunos tenham a liberdade de fazer o possível. Natan e Gu, obrigado pela atenção, tá bom? Amanhã a gente Valeu, se vê. Nil. Deus abençoe a Amanhã vida de nós vocês, em vamos. nome de Jesus, tá Amém. bom? Amém. Tchau, Boa tchau. Boa noite. noite. Boa noite. Falou. Bom, para vocês que ficaram aqui, obrigado pela atenção, tá bom? A gente falamos hoje um pouco sobre o Roll, vamos continuar amanhã falando sobre os widgets básicos principais para a gente conseguir avançar de forma mais elegante, agradável, fácil nada tá bom? Mas de forma que a gente possa, a partir da persistência, alcançar e romper barreiras, tá bom? Agradeço a atenção de vocês por hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Fui. Tchau.